te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pelos dois irmãos Cirilo e Metódio, livrai-nos, levastes a luz do Evangelho aos povos eslovar. Dai-nos acolher o coração à vossa palavra e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, no versículo 14 a 21. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo, na barca, apenas um pão. Então Jesus os advertiu: presta atenção e tomar cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: e por que não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discute sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olho, vós não vedes? E tendo ouvido, não ouve? Não vos lembrei de quando reparti 5.000 pães para 5.000 homens? Quantos nos cestos sobraram? Os cheios de pedaço? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 homens, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaço? Eles responderam 7. Jesus diz: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos leva a compreender que a nossa falta de sabedoria, nós rezamos domingo passado sobre a sabedoria, um dom de Deus. Precisamos buscar a sabedoria não dos homens, mas a sabedoria de Deus. E a sabedoria é o próprio Jesus Cristo. E hoje Jesus, ele vem nos ensinar que nós precisamos conhecer ele melhor. Se nós pegar aqui na primeira leitura do livro do Gênesis, Deus ele fez tudo aquilo que era bom. Criou esse mundo, esse universo, colocou o homem, tudo certo. O homem não compreendeu, enganou, pecou, e as consequências do pecado foram duras.
Deus foi insistindo, né? E continuou o pecado, foi crescendo o pecado, e Deus foi vendo que tudo aquilo que ele tinha feito em vão, e aí ele teve o desejo de destruir o ser humano. Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. E aí então todo aquele acontecimento, né, da arca que Noé construiu, e aí entrou então na arca Noé, porque Deus viu que Noé era um homem justo. E aí deu direito para Noé construir uma arca e avisou a Noé que ia vir o dilúvio e toda a terra seria destruída, todo o ser humano, porque o pecado ele superabundava no mundo, o pecado tinha tomado conta, então ele só encontrou Noé para fazer esse processo. E aí então aconteceu o grande dilúvio, porque Deus tinha arrependido de ter criado o ser humano, por falta de compreender. Tudo feito com amor, tudo colocado no jeito certo, só faltava compreender e reconhecer qual era o plano de Deus. Não foi reconhecido. E aí no Evangelho, essa dinâmica ela continua, né? Se nós olhar para a nossa natureza, continua. E aqui fala então que os seus discípulos que andavam com ele, que tinham experimentado tantas coisas bonitas com ele, que tinha visto ele pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobrar ainda muita coisa, e assim, né, nas multiplicações dos pães. E aqueles seus discípulos ainda estavam lá preocupados porque tinha levado só um pão. Então, queridos irmãos e irmãs, a reflexão nossa hoje é essa: conhecer quem é Deus, reconhecer o seu poder e não ter desconfiança de Deus ou tratar Deus com indiferença. Os discípulos viveram, aprenderam, assim somos nós temos que falar para nós somos assim. Nós somos cheios de dúvida, nós não conseguimos entender direito quem é Deus e qual é o seu projeto. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para entender de verdade o que Deus quer de nós. E quem é Deus e o poder que Ele tem sobre nossas vidas, reconhecer isso. Por isso Deus, Ele se irrita e se arrepende muitas vezes do nosso coração endurecido. Precisamos amolecer o nosso coração, deixar que a sabedoria divina penetre a nossa alma, para nós compreender que Deus é Deus. Tem pessoas que vivem uma vida de santidade porque reconhecem a grandeza de Deus. Tem pessoas que vivem numa vida de pecado porque têm talvez as mesmas experiências e não conseguem entender que esse Deus é um Deus que faz milagre. É um Deus que muda a nossa natureza, porque o nível dele é um nível muito superior. E nós devemos então nesse Deus acreditar, colocar toda a confiança daquilo que Ele já nos mostrou, daquilo que Ele já nos apresentou, para que realmente nós possamos viver uma fé aonde que Deus seja verdadeiramente o nosso Senhor. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.
criação. Só Deus te basta.